Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Bom, primeiramente, se vocês estão curtindo os vídeos que eu faço diariamente, deixem aí o apoio de vocês no botão de curtir do Instagram e no botão de like do YouTube, beleza? Começando então aqui com a análise do mini índice, ok? Nós tínhamos aqui o mini índice até a semana passada, trabalhando aqui nesses dois principais ranges de consolidação, né? A gente já abordei isso na semana passada. Se a gente tira aqui o zoom do mercado, a gente consegue ver o mini índice trabalhando num quadrado aqui, né? Mesmo que seja um range bem amplo, ainda é um nível de preço, uma faixa de preço, uma consolidação aqui que o mercado está segurando, tá? Porém, por ser uma faixa de consolidação muito ampla, acabam se formando algumas ondas no meio dessa consolidação. Então, a gente consegue ver aqui que do começo ao final da consolidação, a gente tem aí 5.000 pontos, mais ou menos. A gente não pode esperar 5.000 pontos para baixo ou para cima para começar a fazer alguma coisa. Então, essa aqui é uma consolidação que é tão ampla que dentro da própria consolidação existem movimentos para cima e para baixo, tá? Então, vamos lá. Nós tínhamos aqui, até a sexta-feira da semana passada, nós tínhamos essa linha de tendência de baixa aqui, que acompanhava esse movimento de baixa do topo da consolidação até o fundo da consolidação, formando aqui essa perna de baixa que acompanhava essa linha de tendência de baixa aqui. Ok? Bom, então aqui a expectativa, como o mercado já vinha fazendo o mesmo padrão de tocar embaixo e tocar em cima, a expectativa era de que agora que ele chegou nessa região de baixo, ele fosse sentir a pressão compradora e fosse tocar aqui na região de cima. Então nós esperávamos que essa linha de tendência de baixa aqui fosse rompida para cima em algum momento, ok? Bom, o mercado ele já abre no dia de hoje, rompendo essa linha de tendência de baixa para cima, certo? E após esse rompimento, nós temos aqui esse gap de alta aqui do fechamento da semana passada para o começo dessa semana aqui, nós temos aqui esse gap, não um gap grande, ó, 1.000 e poucos pontos de alta, que rompe essa linha de tendência de baixa aqui. E ao invés desse gap romper e depois cair tudo, desculpa, desse gap acontecer e depois cair de volta, fechando o gap, esse gap ele abre aqui em cima e ele vai mais para cima, ou seja, ele não fecha o gap, ele vai mais para cima e acaba confirmando aí a movimentação de alta, né, que é um movimento de impulsão que rompe essa linha de tendência de baixa para cima aqui, tá? Então, nós adotávamos aí no começo do dia essa movimentação inicial de rompimento depois dessa linha de tendência de baixa que foi formada aqui. Bom, então aqui o sinal, a operação aconteceu da seguinte maneira. O mercado faz esse rompimento, ok? A partir desse rompimento, puta galera, tem um camarada aqui no meu condomínio querendo usar a furadeira agora às 7 horas da noite. Então vocês me desculpem aí se por acaso vazar a furadeira no vídeo de análise de hoje, mas tem gente que não tem muito bom senso, né? Da hora que deve fazer obra em casa. Mas vamos continuar o vídeo. Bom, nós tínhamos aqui essa primeira impulsão, correto? Então, o que espera-se depois de uma impulsão? Se espera o movimento de correção. Então, depois desse movimento de impulsão que nós tivemos aqui, nós tivemos esse movimento corretivo. Nesse movimento corretivo, eu tinha aqui algumas zonas de confluência. Eu tinha aqui essa resistência, aliás, esse suporte, perdão. Eu tinha aqui uma média passando nesse ponto aqui, uma média que os meus alunos conhecem, né? Que quem pratica o meu operacional sabe qual média que eu estou falando. Tinha também aqui alguns outros pontos de cruzamento de outras ferramentas da análise gráfica que a gente usa para achar pontos de operação. E além de tudo isso, nós tínhamos aqui esse gatilho de compra aqui que suportava a nossa operação. Qual era o único ponto ruim dessa operação?
era o seguinte, eu ainda estou numa tendência majoritariamente de baixa, certo? Então perceba aqui, ó, essa perna para baixo aqui, ó, ela é muito maior do que essa perna de alta, né, até esse momento aqui, ó, por exemplo. Então, esse movimento para baixo estava muito maior do que esse movimento para cima. O que que isso ocasiona para mim? Eu tinha aqui também uma média grande, uma média de período longo, passando aqui nessa região. O que que isso significa? Uma média longa, né, para quem gosta de usar média, ela pode ser usada também como suporte e resistência. Ou seja, eu tinha um ponto bom de compra aqui, só que bem aqui em cima eu tinha uma média forte que poderia segurar esse preço numa região de resistência, certo? Então esse era o ponto ruim da operação. De qualquer forma, a operação foi executada, ok? Nesse candle gatilho aqui. Deixa eu trocar aqui. Nesse candle gatilho, a operação foi executada. Eu tinha de stop aí 300 pontos, certo? E aí, o meu alvo inicial era aqui em cima. Aqui nesse ponto, que eu esperava que meu alvo fosse executado. Porém, eu tinha aqui essa média passando bem aqui nesse ponto, que era um ponto de resistência onde o preço poderia parar. Quando eu comecei a perceber que o preço aqui, ó, começou a sentir dificuldade para passar desse ponto, perceba aqui que eu tenho alguns pavios passando aqui, alguns pavios onde o preço tentava ir para cima e não conseguia passar. Isso aconteceu bem na onde essa média estava passando aqui, ó. O que que eu pensei? Falei assim, eu prefiro realizar agora, que eu tenho uma relação de 2 para 1, certo? Eu tinha aqui um risco desse tamanho e eu já estava com um alvo até aqui em cima desse tamanho. Deixa eu até mudar a cor para ficar melhor de visualizar. Vou colocar um amarelo, não. Vou colocar um azul. Então, o meu ganho era desse tamanho aqui, ó. Ou seja, o meu ganho já estava o dobro do meu risco. Já era uma operação que valia a pena acontecer, certo? Então, eu resolvi realizar essa operação, eu resolvi fechar essa operação bem aqui nesse ponto mesmo, que era o ponto em que passava essa média, que era o ponto em que o mercado estava sentindo dificuldade para passar, e preferi sair da operação com 2 para 1 mesmo, um resultado satisfatório para o meu gerenciamento de risco. Foi um resultado, assim, pequeno, né? Não deu nem R$ 200, mas mesmo assim, se eu tivesse segurado a operação teria caído até aqui embaixo de novo e teria me estopado. Tá bom? Então foi uma decisão sábia, foi uma decisão de realizar em uma região em que eu sabia que o preço poderia sofrer para passar e acabei sem querer acertando aí, né? Sem querer é modo de falar, né? Porque existe toda a análise envolvida por trás disso, mas como a gente nunca sabe o que vai acontecer, no final das contas, quando a gente acerta o movimento, tem aquela dose de sorte também, ok? Bom, depois disso o mercado, percebam aí que o mercado ele não rompe para cima, né? Ó, ele faz o pullback, ele não rompe aqui para cima, ó. Tá vendo? Ele para aqui nessa região e volta a cair, ó. Então aqui já fica fácil perceber que o mercado ia andar de lado. Por quê? Se eu estou numa tendência não, né? Mas se eu estou numa movimentação de impulsão, o mercado ele rompe, faz um pullback, quando ele tenta continuar o movimento aqui, ó, que seria aqui para cima, ele falha, ele chega até aqui em cima e volta. Aqui já começa a caracterizar para mim uma possível lateralidade do mercado, que foi o que aconteceu. Depois disso o mercado ele fica bem ruim, ó, sem nenhuma operação, e aí percebam que ele não rompe nem para cima e não rompe nem para baixo. Ele fica aqui cozinhando nesse meião aqui e não faz nenhuma movimentação de zigue-zague para cima nem para baixo. Então aqui ficou, depois que o mercado falhou nessa operação aqui, ó, não conseguiu passar aqui para cima e falhou para continuar a movimentação para cima, já ficou completamente claro aqui que o mercado passaria a andar de lado, tá? Bom, indo agora para o mini dólar.
Mini dólar, na minha opinião, foi pior ainda, porque o mini dólar, apesar da gente também aqui ter um range grande, né, de operação, ó, daí mais de 80 pontos no dólar. No dólar aqui a gente tinha o mercado trabalhando dentro desse caixote aqui, né, dentro dessa região de consolidação desde a semana passada. O grande problema do mini dólar aqui é o seguinte: o mercado ele faz o rompimento dessa região, né? Nós temos aqui essa região de suporte. O mercado ele faz o rompimento aqui dessa região, ele volta aqui para testar, dá até um candle gatilho para a gente. Eu não quis entrar nessa operação, tá? Preferi não entrar. O mercado ele estava muito lateral, não tinha nenhum rompimento de linha de tendência, por exemplo, igual tinha no mini índice. Preferi ficar de fora. Mas mesmo assim, quem entrou também dava para pegar uma operação curtinha, ó, igual ao mini índice, que é o quê? Impulsão, pullback, candle gatilho, realiza aqui nesse ponto de suporte, né, que era aqui a mínima da semana passada. Mesmo assim, preferi não entrar porque o mercado vinha de uma lateralidade, então a gente nunca sabe quando o mercado vai fazer esse movimento para cima e voltar, esse movimento para baixo e depois voltar tudo aqui para cima. Então, ok, essa poderia ter sido a única operação do dólar no dia, que eu não entrei, não achei seguro, o mercado vinha de uma lateralidade, mas para mim a situação piorou muito aqui no mini dólar, quando o mercado ele tenta romper, ele vem aqui para baixo, ele faz o pullback, quando ele tenta dar continuidade do pullback, ele falha aqui nessa região e volta para dentro da consolidação. A partir desse momento, eu desisti do mini dólar, tá? Porque ele vem aqui para baixo, tenta o rompimento, falha, ou seja, os vendedores são muito fracos e os compradores conseguem empurrar o preço para dentro da consolidação de novo. Ou seja, péssimo sinal para quem quer operar em alguma direção do mercado. E aí a gente pode ver aqui claramente que depois também o mini dólar fica nessa região travada aqui, ó. Então aqui, ó, para quem eventualmente quis pegar um scalp, né, uma operação de muito pouco tempo, bem curtinha, com várias operações no dia, talvez possa ter pegado alguma coisa aqui, porque o mercado mesmo travado ele fez algumas movimentaçõezinhas, mas no meu caso, que gosto de operar direções mais claras do mercado com maior probabilidade de acerto, aqui para mim não tinha nada, tá vendo? A gente não tinha nem rompimento para cima nem para baixo e o mercado ele acaba voltando para dentro dessa consolidação aqui, ó. Então aqui é um péssimo sinal, horrível de operar. Eu aconselho ficar de fora. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da análise de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, fique à vontade para deixar nos comentários aí. Grande abraço.